O grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto apresenta Parábola dos Credores e Devedores. Facilitador Rodrigo Deodato. Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nós temos nessa noite. Escutando um pouquinho mais da sua palavra e aprender um pouco mais sobre você e sobre os seus ensinamentos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar, abrir nossas mentes e nossos ouvidos, para que nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que nós chegamos. Abençoa todos nós, aqui presentes e não presentes, sejam encarnados ou desencarnados, que a sua graça e a sua luz estejam conosco, hoje e amanhã. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Rodrigo Deodato, que vem do Centro Espírita Perseverança, aqui pertinho da gente, em Cidade da Baixada. Então, a palavra ao nosso irmão Rodrigo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, amanhã e para todos sempre. É uma alegria estarmos mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, para fortalecer os nossos vínculos de afetividade, de companheirismo em torno de nossa doutrina. Temos a possibilidade de avançar no campo dos estudos, dos ensinamentos que a espiritualidade maior nos apresenta. Oferto a todas e todos os presentes, encarnados e desencarnados, no início dessa nossa colaboração na noite de hoje, o abraço fraterno de nossa casa de oração e de amor, o Núcleo Espírita Persevere, aqui em Cidade da Baixada, e em especial um abraço fraterno a todo o grupo da mocidade que realiza, então, nesse mês de fevereiro, mais uma vez, as celebrações, verdadeiramente a necessidade de celebrar por sempre a grandiosidade que temos juntos de mocidade, nossas causas espíritas, e avançarmos com esse mesmo vigor, sempre à frente, sempre amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nos foi solicitado, dentro da proposta de análise das parábolas do amado Mestre Jesus de Nazaré, que realizássemos o estudo daquilo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o tema, o maior mandamento, itens 1, 2 e 3. Mas a parábola constante está exatamente no item 3, que fala sobre a parábola dos devedores e dos credores, ou dos credores e devedores. Aí as traduções se apresentaram. Okay? Então, para melhor aproveitarmos a oportunidade do estudo da noite de hoje, vamos fazer a breve leitura daquilo que está contido no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. O reino dos céus é comparado ao rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para que fosse satisfeita a dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida.
Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para dela o ter até que ele restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o Senhor, fazendo ouvir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, por que me pedistes isto? Mas, não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive piedade também de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as suas faltas que ele tiver cometido, disse Jesus. Meus amigos, minhas amigas, estamos diante de uma das parábolas mais próximas, talvez, daquilo que poderíamos evidenciar como uma característica de um fato real, concreto, e que nós encontramos todos os dias nas ruas, nos lares, no trabalho e em tantos outros lugares. Situações onde nós somos demandados, de alguma forma chegamos a ofertar determinada parcela de perdão, e aquela criatura que nos pediu perdão não perdoa o outro. Da mesma forma acontece o contrário. Quando nós pedimos perdão a outrem, e de repente alguém nos chega para que nós possamos perdoar, e nós não nos permitimos fazer. As parábolas de Jesus sempre trazem aquilo que é natural da própria característica das mensagens parabólicas, que é a moral da história. Não é assim? A gente espera então toda a história ser contada, para lá no final a moral da história então é isso. Mas essa ela traz o ensinamento logo na face de cada um e de cada uma de nós. Pelas próprias características éticas, pelas próprias evidenciações de nossa prática cotidiana, como nós podemos pedir perdão a alguém e logo em seguida alguém nos pede perdão e nós não perdoamos? Minimamente já nos soa estranho logo de imediato. Existem sensações, existem paixões enquanto amor de sentimento que não são contabilizados, que não são aqui verbalizados, mas que podem ser de forma muito clara apresentados para dar os porquês, tanto do motivo de nós pedirmos perdão, quanto dos motivos de nós muitas vezes não nos permitimos perdoar. Meu amigo, minha amiga, existem duas palavrinhas conhecidas de cada um e cada um de nós como patriarcas das imperfeições. A partir delas, todas as imperfeições fluem. Nosso irmão Allan Kardec, na obra Obras Póstumas, traz especificamente um texto chamado Tratado sobre o Orgulho e o Egoísmo. A criatura egoísta, ela tem por característica principal olhar apenas para si e os seus próprios interesses.
Veja que coisa interessante. Analisando a parábola que ali está posta. O rei tem um crédito. O rei precisa cobrar do seu servo. O servo diz que não tem dinheiro para pagar. Pede perdão e suplica. E ele diz: tá bom, dessa vez passa. Mas vá juntando aí, quando você puder, você me paga. Aquela história do devo, não deve, pago quando puder. Sabe como é? Pronto. Mas tem mais detalhes históricos que é necessário que a gente compreenda para poder evidenciar o tamanho da dívida. Meu amigo, não era pouca coisa não. Você vai dizer, foram 10.000 talentos. Se você pudesse botar em cima da mesa 10.000 talentos, daria quanto? A gente não consegue, né? Entender. Porque botar o câmbio de talento para real no dia de hoje é um negócio meio complicado. Mas, meu amigo, minha amiga, basta você entender o seguinte: 10.000 talentos era a dívida. Um talento equivalia a 6.000 dracmas. Calma que eu vou explicar o que é dracma, para você ficar aperreado agora. Se você calcular por baixo as coisas por aí, vai dar aí uns 60 milhões de dracmas de dívida nessa história toda. Detalhe: eu vou ter que contar uma outra história muito rápida. Você lembra, meu amigo, você lembra, minha amiga, de uma parábola que é apresentada por Jesus, que fala sobre os trabalhadores da última hora. O Senhor sai da sua vinha, vai até a praça e pergunta, questiona: qual de vocês quer vir trabalhar na minha casa? Logo de manhãzinha cedo. E ele diz: eu quero. E ele acerta o pagamento. Ele diz: eu te dou uma moeda. É o pagamento do dia. Essa diária, essa moeda tem por nome dracma. É o pagamento de um dia. E aí eu entendo a história, né? Porque lá já no finalzinho do dia, o último chega às 5 horas da tarde e ele paga com moeda do mesmo jeito. E aquele que trabalhou o dia todo diz: mas eu tinha que receber mais, porque ele chegou agora, vai ganhar igual a mim. Meu amigo, minha amiga, se a dracma, uma moeda, um pagamento de uma diária, e o nosso irmão estava devendo 60 milhões de dracmas, equivaleria a 60 milhões de dias de trabalho, acaba essa dívida para ser paga? Olha, eu não sei quanto tempo dá, se você for contar aí, mas é muito tempo. Não é pouco tempo não, é muita coisa. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, logo no início da parábola, o rei diz: se você não tem dinheiro para me pagar os 10.000 talentos, que você seja vendido, sua esposa seja vendida, seus filhos sejam vendidos, para arrecadar dinheiro para mim pagar. Pois se naquele tempo a criatura que devia e não tinha condições nenhuma de pagar, ela poderia ser vendida como escrava, ou ela poderia ser tomada como escravo pelo credor. Mas tem um detalhe: no caso do credor aceitar aquela criatura que o deve como seu escravo, no primeiro dia de completude de um jubileu de escravidão, ele precisava ser libertado. O que isso significa? 25 anos de trabalho, no mínimo. O negócio era sério. Meu amigo, minha amiga, se todo mundo que devesse hoje em dia fosse passar 25 anos trabalhando com o credor, o negócio estava complicado. As coisas mudaram. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, diante da situação que ali foi posta, e observando a súplica feita por aquele devedor, lançado aos pés do rei, dizendo: por favor, não faça isso. Eu vou buscar de alguma forma tentar sanar a dívida de alguma maneira.
mas não me venda como escravo, não me venda minha esposa como escravo, não me venda meus filhos como escravos. Meu amigo, minha amiga, talvez qualquer uma de nós, na mesma situação, faria exatamente aquilo que o devedor fez. Se lançaria aos pés do rei e suplicaria perdão da dívida. O rei olhou e disse: está certo, eu vou remir a tua dívida. Como quem diz, diante da grandiosidade do que tu me apresentas, apesar da tua dívida, eu ainda vou olhar para você com bons olhos. Ele dá um voto de confiança para aquela criatura que deve. Ele olha para ela e diz: eu te dou uma nova oportunidade, pois se de alguma forma você terminou caindo em dívida comigo, algum caminho que você não deveria seguir, você terminou trilhando, mas eu te dou uma nova oportunidade. E a criatura, ao invés de aprender como exemplo, olha a chave. A criatura, ao invés de aprender como exemplo, ela tão simplesmente continua no mesmo caminho do erro. Ela sai de um lugar e no meio do caminho, da rua, ela encontra uma criatura que devia a ela 100 dinheiros, 100 moedas, 100 dracmas, 100 dias de trabalho. 3 meses e uns quebrados, né? E ele diz: me pague tudo agora, imediatamente. O outro se lança aos seus pés, pede exatamente da mesma forma que ele tinha acabado de fazer com relação ao rei. Naquele momento a realeza era ele. Ele é quem detinha esse potencial de exercer o perdão, de olhar o outro com bons olhos, de, apesar da dívida, conseguir ofertar uma nova oportunidade. E ele diz: não. Enquanto você não me pagar, você permanecerá na prisão. Meu amigo, minha amiga, detalhe: se a criatura precisa trabalhar para poder pagar a dívida, se ela está presa, ela vai pagar a dívida quando? Nunca. Compreende? Então, o fato de entregá-lo à prisão não é dar uma oportunidade para ele pagar a dívida. Não é dizer: você ficará preso até que você me pague. Ele não tem condição de pagar hoje, não vai ter condições muito maiores de pagar, porque permanecerá encarcerado. Ele piora em muito a situação daquele indivíduo e não tão simplesmente cobra aquilo que o deve. Ele aprofunda a situação. Ele agora se torna um devedor com relação ao contexto de uma lei de causa e efeito. Ele que comete o erro. Aí entra as palavras talvez mais emblemáticas de toda a passagem. Diz o seguinte: e os servidores do rei, seus companheiros daquele que se lançou aos pés do rei, foram até o rei e contaram tudo como o que aconteceu. Contaram em detalhes, para que o rei tivesse a possibilidade de ele mesmo fazer o seu juízo de valor, dizer: olha, aconteceu isso. Se eles eram companheiros do outro, alguns poderiam pensar e dizer assim: então eles não deveriam ter falado nada, né? Porque era companheiro, teve tudo amigo, ia contar um negócio desse pro rei, delatar ele desse jeito. Se fosse amigo, não fazia um negócio desse. E aí por isso eu digo que é talvez a passagem, enquanto palavras, o contexto mais emblemático de tudo isso. Pois se os companheiros, os servidores do rei, não tivessem contado ao rei com detalhes o que precisava ser contado, mesmo que o rei não tenha pedido, eles seriam desleais para com o rei e descumpririam a amizade e o companheirismo
relação àquela criatura, pois ela permaneceria na prática do erro do mesmo jeito. Ele não teria compreensão daquilo que precisaria vir a trabalhar posteriormente. Ele permaneceria lá no âmbito do pedestal de orgulho, acreditando que cobrar 100 dracmas era o auge de realeza. O rei lhe chama e, irritado, ele diz: eu te perdoei e você não perdoou. E mais interessante, meus amigos, mais interessante, minhas amigas, inicialmente o rei queria fazer o que com ele, com a esposa e com os filhos? Misericórdia, verdade. Inicialmente o rei queria fazer o que com ele, com a esposa e com os filhos? Vender, é isso? Pronto, vender. Ele manda que a criatura seja vendida? Não. Ele entrega a criatura à prisão? Não. Ele dá a criatura aos carrascos. É pior. Uma dimensão de castigo corporal que ali está. A dimensão do açoitamento, como também se vê, infelizmente, até os dias de hoje praticados em alguns países da mesma região, onde essa parábola um dia foi contada pela primeira vez pela magnífica Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, temos aí toda uma trajetória de análise para nossas vidas. Temos aí todo o roteiro do que devemos e do que não devemos fazer quando nós nos encontramos em uma situação de incompatibilidade de entendimentos com relação ao nosso próximo. A dificuldade de nós compreendermos o outro, a dificuldade de nós nos colocarmos no lugar do próximo, a dificuldade de nós assumirmos que exercitar o perdão é algo extremamente positivo e não uma fraqueza. A dificuldade de compreendermos que amor próprio é muito diferente de orgulho. A dificuldade de compreendermos de que cuidar de si não tem nada a ver com egoísmo. Nós ainda vivemos num mundo de confusões de conceitos e, infelizmente, na maioria das vezes, nós permanecemos ou buscamos as mais diversas formas para permanecer nessa perspectiva de ilusão. E aqui, quando eu falo ilusão, meu amigo, aqui quando eu falo ilusão, minha amiga, eu estou falando ilusão como aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos impede de avançar, aquilo que de alguma forma não nos dá o ferramental necessário de seguir em frente. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vai nos libertar, é porque preso nós deixamos. Senão a gente não sabe ser libertado de nada. Confere. E você está preso com o que, meu amigo? O que é que aprisiona você, minha amiga? O que é que está impedindo de você avançar, meu irmão? O que é que está, de alguma forma, causando um obstáculo tão firme que você poderia seguir em frente e, infelizmente, tem uma coisa que não deixa. É impressionante. E aí é onde entra o contexto da ilusão. Ah, meu irmão, minha irmã, todo mundo já passou por isso. Pelo menos uma vez, vou contar uma vez só, porque tem um bocado, né? Mas vou contar pelo menos uma vez só. Na perspectiva do quanto nós nos iludimos, acreditando estar caminhando e nós não estamos. O tema de fundo tem a ver com a perspectiva do perdão. Vamos trazer exatamente essa direção de perdão para uma historinha de agora. Uma historinha que pode estar acontecendo conosco hoje, que poderá acontecer no futuro, que de alguma forma já aconteceu. Meu irmão, minha irmã, alguma vez na vida, infelizmente, às vezes nós olhamos as pessoas e não as compreendemos como elas são.
Nós criamos imagens, nós criamos determinadas ideias, que é a nossa compreensão em relação àquele indivíduo, mas não exatamente aquilo que aquele indivíduo é. Fulana é perfeita, é maravilhosa, é fantástica, oh coisa boa. Fulano é maravilhoso, é perfeito, é fantástico, oh que maravilha. Até que de repente, fulana desliza. Até que de repente, fulano desliza. E você diz, meu Deus, fulano fez uma coisa dessa. Fulano fez um negócio, olha, eu não consigo, se fosse ciclaninha, eu até entendia, porque aquela dali misericórdia, um negócio impressionante. Mas ele não fala nada não, porque não pode dizer nada, porque na lei de ciência eu não vou falar nada. Aí o povo fica pensando, achando que aquele não repercute. Me diga se não funciona assim, meu amigo, me diga se não funciona assim. Mas fulano, logo ciclano, logo fulano de tal, logo fulano de tal. Olha, eu fiquei muito desapontado. Olha, me magoou muito. Eu fiquei muito triste. Olha, naquele momento ali eu fiquei sem chão. Parece que tudo que era colorido perdeu a cor. Olha, eu não consigo nem sequer acreditar mais nas pessoas. A depender da situação, eu tenho medo até de amar. Eu de alguma maneira não consigo me entregar como eu gostaria, como eu poderia, como eu teria a chance de ser feliz. E eu não me permito. Porque aquela marca ali no coração se encontra. E aí você diz, não, mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Aí passa um tempo, aí a criatura dele se afasta, não fala do lado, não fala do outro. Aí você pega aquela situação dali e volta literalmente, uma expressão popular nos diz, debaixo do olho, eu fui muito tapete. É brincadeira, falta pano nesse mundo. Se for juntar tudo para fazer tapete, para montar coisa, tudo debaixo como a gente monta. E a gente volta debaixo do tapete. Passa um tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos que você não avista aquela criatura. Aí dia, você está saindo para comprar pão, passa ali no terminal, vai chegando ali onde era do lado do Libanês, lembra do mini-box? Pronto, vai passando ali na frente, na curvinha. Quando chega ali do outro lado da rua, você está conversando, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para! A criatura do lado não compreende, porque você de repente mudou completamente o seu semblante. As pernas tremeram, um frio na barriga, o coração palpitando, as orelhas esquentando, é um negócio que lhe dou, a respiração oferece. Menino, o que foi que aconteceu? Que a assombração foi que tu visse? Eu disse, se fosse a assombração, eu estava acostumado, mas não era não, irmão. Foi aquela criatura que apareceu ali. Fazia 15 anos que eu não via. Eita, fulaninha daquela história, porque todo mundo sabe das histórias, daquela história, é ela mesmo. Olha, eu não vou comprar mais nada, perdi até o custo, vou voltar para casa. Olha, para mim o dia acabou. Olha, eu não consigo mais fazer nada. E a criatura volta para casa, fica lá prostrada. Adoece. Meu amigo, minha amiga, essa criatura perdoou o menino. Ela diz assim, não, eu perdoei, eu já esqueci. Não é? Só que você esquece até o dia que você me encontrar. Porque as coisas são assim. É igual um grande quarto de bagunça, uma gaveta que há muito tempo você não mexe e coloca todo tipo de cacareco ali dentro. Um dia você abre e eita menino, olha para que eu achei. Estava perto de fazer 10 anos e eu sabia que isso existia mais. Quando é positivo é uma beleza. Mas quando é um ponto negativo que você não queria enxergar, mas a vida nas voltas que o dá, coloca novamente a situação na sua frente, aí você tem dois caminhos a seguir. Ou você trata a situação e literalmente perdoa, aprende a perdoar, ou você vai passar mais um outro período de tormenta, ou lembrando, ou acreditando e esquecendo aquilo ali não se encontra até o próximo encontro acontecer.
Talvez colocar de novo debaixo do tapete seja mais fácil. Mas o caminho de cada um de nós, espíritas que somos cristãos e cristãs, é o da porta estreita. É o caminho do meio. É o da meia, da corda bamba, da trilha, e se perder para um lado ou perder para o outro, já é algo desequilíbrio. E o papel cabe a cada um e a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, o primeiro aspecto de compreensão é você dizer, as pessoas precisam colocar isso: perdoe a si mesmo antes de perdoar o outro. Já ouviram isso? Isso é extremamente importante. Mas eu gostaria de dar uma dica para vocês. Antes de perdoar a você mesmo, assuma o quanto orgulhoso e egoísta cada um de nós somos. Pois se nós não nos reconhecermos orgulhosos, porque somos, infelizmente, ainda, vai ficar muito mais complicado a gente conseguir abaixar um pouco mais a cabeça. E é interessante, a expressão abaixar a cabeça faz com que a gente aproxime o campo de visão dos olhos exatamente para a altura do coração. Quando nós estamos apenas olhando da cima com o nariz, como se diz, empinado, nós distanciamos de olhar para nós mesmos. E é importante, meu amigo, é importante, minha amiga, olhando para cada um e cada uma de nós em profundidade, reconhecendo as falhas que nós temos, dizer: fulana errou comigo. Todo mundo sabe, mas todo mundo também sabe quantas eu já errei, quantos eu já errei. E além de tantas outras situações que somente eu em minha profundidade sei os meus erros, mas a minha consciência apresenta, pois não é Deus que me condena, sou eu que mostro todos os dias a mim mesmo os erros e as virtudes que tenho. Olhar para si, meu amigo, olhar para si, minha amiga, é poder exercitar sim a dimensão profunda de humildade para alcançarmos primeiramente o nosso perdão em relação ao outro. Aquela criatura, para se ajoelhar aos pés do rei, precisou, para exercer o padrão de súplica, primeiramente quebrantar minimamente a dimensão do seu orgulho. Ele ajoelhou-se perante o rei. Ele não pediu perdão de pé e alto. Ele lançou-se aos pés e disse: pelo amor de Deus, eu vim de súplica, me perdoe. E o rei, reconhecendo ali a grandiosidade da distância, e aí mais uma vez isso é um aspecto interessante, como as nossas práticas de até mesmo de colocação corporal, elas apresentam exatamente isso. Meu amigo, minha amiga, você está de pé perante o outro, você olha o outro, olho no olho, face a face. Se você está de pé e o outro está lançado aos seus pés, a distância é muito grande. Você se coloca e a pessoa coloca você numa posição muito maior, muito mais elevada. E aí naquele momento a grandiosidade do Espírito deve apresentar-se, deve aparecer. Pois que você poderia espizinhar, mas você não vai fazer isso. Tá certo? Perdoa, não se preocupe, eu perdoo você. Você disse: se levante, não precisa disso, está perdoado, deixe para lá, siga a sua vida, está tudo certo, não vamos falar mais sobre esse assunto, mudou completamente. Meu irmão, minha irmã, naquele momento em que você coloca a mão para o outro, está lançando os seus pés e levanta, você o perdoou, você colocou ele exatamente na mesma posição em que você se encontra. Você colocou ele ao seu lado, você trabalha numa perspectiva literalmente fraternal, de uma unidade, de uma união de irmãos, de iguais, lado a lado. Você não coloca em uma posição de subserviência, e eis aí o nosso problema.
Todas as vezes que alguém nos pede perdão, ao invés de lançar o outro a oportunidade de crescer junto conosco, nós o mantemos ali e afirmamos: eu te perdoo, como uma benevolência apenas de nossa parte. Quando nós pedimos perdão ao outro e o outro nos acolhe de forma tão grandiosa, muitas vezes a gente chora e a gente diz assim: não é que foi mais fácil, é que eu não esperava uma reação tão boa da parte dele. Não é assim? Eu não esperava que ele me acolhesse, eu não esperava que ela me acolhesse. Depois de tudo que já aconteceu, nós nos espantamos quando as pessoas nos tratam exatamente como elas deveriam nos tratar, exatamente como elas cumprem a dimensão do próprio Evangelho, da forma como aqui está apresentada. Nós nos espantamos. Meu irmão, minha irmã, há um último trecho da passagem apresentada, diz o seguinte: é assim que meu Pai que está no céu nos tratará se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que ele tiver cometido. Significa então que Deus ofertará uma dimensão de castigo se nós não perdoarmos o outro de forma alguma? Significa que Ele nos lançará carrascos de forma alguma? Significa que quando nós nos lançarmos aos pés dele, Deus vai nos perdoar de forma alguma? Porque Deus não precisa perdoar ninguém. Ele não se magoa com nenhum de nós. Se Ele não se magoa com nenhum de nós, meu amigo, se Ele não se magoa com nenhum de nós, minha amiga, pois que Ele reconhece o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, apenas e unicamente o que se espera para cumprimento da lei do progresso, a partir daquilo que causa e efeito também apresenta, é que sejamos tão benevolentes com o próximo da forma que nós gostaríamos que fossem os outros para conosco. Isso significa, meu irmão, que estamos falando de oportunidades de estágio em momentos de vibrações espirituais muito melhores. Quando você está numa vibração de perdão, você está aqui. Quando você está numa vibração de esquecimento, você está aqui. Uma espécie de ponto zero, sabe como é? Não está fazendo mal, mas o bem também não faz. Só que aqui é mais perigoso, viu? Está mais pertinho de ser puxado para baixo a qualquer momento nessa perspectiva vibratória. Meu amigo, minha amiga, também está colocado na Sagrada Escritura. Quando você for lançar uma oferenda ao altar, e quando lá chegar, lembrar que você está com uma discordância com seu irmão, deixa tudo lá, vai reconciliar com teu irmão, enquanto ainda estás a caminhar com ele, e depois retorna para continuar aquilo que estás fazendo. Significa, meu irmão, significa, minha irmã, que se você está numa boa vibração e você lembra que precisa perdoar alguém, mas você ainda não perdoou, a vibração ela desceu. Foi ou não foi? Então vamos fazer o seguinte, para não ficar numa montanha russa, de a toda vez que nós olharmos aquela criatura, ficarmos baixando o nosso padrão vibratório, perdoa, dialoga, conversa, encerra logo esse assunto para começar outro, mas se mantém em vibrações melhores. É interessante, costumamos comparar o processo de evolução espiritual a um passeio de balão. Já que um povo que passeia em balão, com aquele cesto, fica assim, aqueles balões de gás de ar quente, não é? Ou fica lá, enche aquele balão, aquela coisa toda. Aquele cesto que a pessoa fica ali dentro, normalmente ele está atrelado à terra com um monte de saco, um monte de peso, e fica em volta daquela cesta. E a pessoa vai soltando. E à medida que ela vai soltando aqueles pesos, o balão vai ficando mais leve e vai subindo, subindo e subindo. Quando nós decidimos perdoar,
nós soltamos esses amarros, os pesos todos caem em nós crescemos. Quando nós simplesmente acreditamos que esquecendo tudo se resolve, nós soltamos alguns em volta e deixamos os outros tudo debaixo do cesto. A gente não está vendo, mas a gente percebe que não consegue fazer o balão subir como deveria. E a gente então faz o quê? Reclama e bota a culpa dos outros ou em Deus. Eu não sei, meu Deus, o que está acontecendo comigo. Eu poderia crescer tanto, eu poderia ter tanta oportunidade, eu oro tanto, eu faço tanta coisa, eu trabalho tanto, eu auxilio tanto, mas parece que tem um negócio que não anda. E eu vou dizer assim: ó, fulano de tal, ora por mim, ciclaninho de tal, ora por mim, tu que é mais perto dele, ou coisa parecida. Faz assim uma conversinha de pé no vídeo para ver se ele me escuta. Porque faz 20 anos que eu faço minha oração e ele não me escutou ainda. Faz 20 anos que ele escuta a sua oração do mesmo jeito, somente esperando que você mude um taquinho a sua oração para ver se você acerta o alvo. Por isso que não aconteceu ainda. Só por causa disso. Meu amigo, minha amiga, precisamos e devemos continuar a avançar. Nosso irmão, quando apresentado ali, ele foi lançado aos carrascos, no entendimento mais simbólico, significa apenas a dimensão de um martírio material. A dimensão de uma somatização de uma energia de não perdão. E aí eu acho que todo mundo sabe exatamente do que é que eu estou falando. Dos menores aos maiores efeitos. Em minhas palestras eu costumo muito falar de minha avó. Sempre falo dele, uma palestra ou outra, quando me lembro, eu falo de minha avó. Aqui especificamente, muita gente conheceu a minha avó, vovó Marina. Falava até dela, veio para mim para cá. Vovó Marina, ela tinha um negócio interessante. Quando a gente tinha algum problema, coisa parecida, que a gente acordava de manhã e aparecia uma mancha no corpo, a gente dizia: vovó, eu apareci com uma mancha. Ela dizia: aperte, dói, dói, a frente é pancada, se não doer, é raiva. Ela falava assim. Você amanhecer com uma mancha, chamada de mancha. Sabe o que é, sabe? Você só batizou. Mas isso acontece muitas vezes numa roupa, numa situação que você se estressou e a economia está desse jeito. Agora imagine quando fica de perdão por 15, 20, 30 anos. Você amarga, e amarga. Quando as doenças se estabelecem no corpo, é a oportunidade de agradecimento a Deus, pois que de alguma forma aquelas vibrações deletérias que nós mesmos alimentamos durante 20, 30 anos, de alguma maneira elas estão sendo expulsas de nós, e nós não compreendemos. Nós lançamos uma dimensão de culpa: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Não foi o que você fez, foi o que você não fez, que poderia de alguma forma, se você tivesse feito, mudar completamente a sua trajetória. Falar dos amigos e credores e devedores é nós assumirmos que nós devemos muito a Deus, no sentido de uma dívida com padrão de agradecimento. A equivalência daqueles 60 milhões de dracmas, daqueles 10 mil talentos impagáveis, nunca, jamais nós conseguiremos restituir a Deus a mesma bondade, a mesma benevolência, o mesmo padrão de misericórdia que Ele teve, tem e continuará a ter com cada um e com cada uma de nós, desde o momento em que nós fomos concebidos como uma lâmpada divina, como uma centelha luminosa. Mas nós podemos começar hoje, já que deveríamos ter começado ontem, antes de ontem e mais um bocado de encarnações atrás, agir
numa perspectiva, sim, de agradecimento a Ele em todas as oportunidades, agir numa perspectiva de poder olhar o nosso irmão e mesmo diante da dor, mesmo diante de um sofrimento que ele de alguma forma tenha provocado a nós uma dívida, nós possamos olhar e dizer: ah, mais devedor sou eu devo 10.000 talentos, você só me deve 100 dracmas. Precisamos caminhar mais juntos para aprendermos e não para nos cobrarmos todos os dias. Meu amigo, minha amiga, isso acontece em todo lugar. Nós cobramos muito, nós exigimos muito dos outros. E não estou dizendo que é importante cobrar e exigir apenas de si, mas trabalhar com a perspectiva de compreensão. Meu irmão, minha irmã, estamos transitando para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é a oportunidade abraçada para restituir todo o tempo perdido. Na escola, quando falava-se de regeneração, eu só me lembrava de Estrela do Mar. Sabe como é? Aquele pedacinho que parte e que depois ela regenera. Nós perdemos tantas partes de nós, ficaram pelo caminho. Partes positivas sempre junto conosco e outras positivas de tantas pessoas também ao nosso lado, mas também tantas parcelas negativas deixamos no coração de tantos que nós nem sequer conhecemos. Para esses meus irmãos, para esses minhas irmãs, as nossas orações e a nossa potencialidade de poder mudar. Muitos olham para nós do outro lado da vida. Muitos nos cobram cotidianamente pelos hábitos praticados lá atrás. Nós não sabemos quantos, nós não sabemos quem são, nós não temos nem sequer a dimensão do que nós fizemos, mas temos a certeza, se ainda somos falhos nesta existência, e pela lei do progresso essa é a melhor de todas elas, daqui para trás o negócio não foi lá, essas coisas todas. E se assim foi, meu amigo, se assim foi, minha amiga, nas suas orações antes de dormir, nas suas orações ao amanhecer, nas suas orações no momento semanal do Evangelho no Lar, ore por aqueles e aquelas que você um dia marcou e nem sequer lembra que essa mágoa ainda existe, mas Ele sabe. Diz também a Sagrada Escritura que aquilo que se perdoa aqui é perdoado nos céus. Aquilo que nós procuramos trabalhar quando estamos na carne também pode ser perdoado do outro lado da vida. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados, assim está escrito. Mas tem um detalhe, meu amigo, tem um detalhe, minha amiga. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados para trás, mas planta uma multidão de virtudes para frente. E nós precisamos aprender isso, seguir dessa forma, uma direção mais profunda de perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, nos encaminhando para a finalização do nosso estudo na noite de hoje. Agradecemos o convite e a oportunidade de estar dialogando mais uma vez com cada um de cada um. Agradecemos a Deus a chance de podermos, acima de tudo, ainda termos a oportunidade de perdoar, de trabalhar sobre nós mesmos, de trabalhar sobre as problemáticas que ainda existem em nossos corações, para que elas sejam melhor aproveitadas e possamos seguir sempre em frente, no grandioso pomar das virtudes em nossos corações. O Mestre Jesus se encontra de braços abertos. Ele não precisará também nos perdoar, Ele nos conhece. Precisamos apenas agradecer, dizer do fundo do nosso coração: muito obrigado, Jesus.
que o amado Mestre Jesus esteja conosco, hoje e amanhã, e para todos sempre. Que assim seja. Realização: Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto.